Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar uma lida aqui, meus irmãos, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2. Diz assim, ó: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, ó, um pedacinho da oração, ó: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, ou seja, a vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todos o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Só até aí, meus irmãos. Meus irmãos, o que eu quero transmitir aqui, nós vemos aqui que primeiro Daniel, ó, no princípio, no primeiro ano do seu reinado, que era o reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel está dizendo aqui que pelas escrituras, quando ele começou a ler os profetas, ler as profecias dos profetas, ele entendeu o número, o tanto de tempo que o povo de Israel iria ficar lá sendo escravo por causa da sua rebelião, né? Sendo escravo por causa da sua rebelião. E aí ele começa a orar: Senhor, a ti pertence a justiça e a nós o corar de vergonha, a nós a confusão de rosto, a nós. Aí ele faz uma oração, meu irmão, com base bíblica aqui. Ele diz assim no 18, ó: Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então, meu irmão, quando Daniel, a pessoa entende que é bem-aventurado os pobres de espírito, quando a pessoa entende que é pobre de espírito,
totalmente dependente da misericórdia de Deus, aí Deus ouve a oração. Aqui a oração, ó. Aí Deus ouviu a oração de Daniel e mandou um anjo, meu irmão, para falar que Daniel era um homem muito amado. Enfim, o que eu quero trazer é que palavra e oração andam junto, meu irmão. Palavra e oração. Então perceba que Daniel, depois que começou a ler os escritos, e aqui ele cita muito aqui, é porque eu não continuei, porque senão vai ficar muito grande. Mas ele cita muito, ele disse assim, ó, Senhor, a tua ira caiu sobre nós, exatamente como o Senhor predisse por Moisés, que quando não obedecêssemos a tua lei, a tua ira viria sobre nós, a tua justiça viria sobre nós, a tua ira se derramaria sobre nós quando não obedecêssemos os teus ensinamentos, os teus mandamentos. E assim aconteceu, exatamente como o Senhor disse na tua palavra. É isso, meus amados, que eu quis trazer hoje, então não tem como você orar, meu irmão, sem você não ter a Bíblia na mente. Jesus falou em João 15, 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiser e vos será feito, entendeu? Isso é oração com base bíblica. Nós não podemos orar da nossa própria cabeça, que senão às vezes nós vamos fazer como está lá em Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal, não sabemos pedir. Então a Bíblia ensina a maneira correta de orar, que é conforme as escrituras mandam, conforme Deus quer ser ouvido. E para isso o apóstolo Pedro também deu base aqui já no Novo Testamento. No Novo Testamento, Pedro, que andava mais Jesus, disse assim, ó, porque não vos fizemos saber, aqui é 2 Pedro 1,16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, sabe? Seguindo coisas da nossa cabeça. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro falou, nós não estamos contando história não, nós vimos, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, lá no Monte da Transfiguração, viu? No Monte da Transfiguração, onde Jesus já se transfigurou perante Pedro, Tiago e João, e ali apareceu Moisés e Elias. E aqui Pedro está falando disso, e ele continua dizendo, ó, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia da Escritura, meu irmão, é da cabeça de Moisés, é da cabeça de Isaías, de Jeremias, é da cabeça de quem quer que seja, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Viu, meu irmão? É por isso que a profecia de Deus estão se cumprindo aí. É porque não veio do homem. Sim, os homens transmitiram aquilo que receberam de Deus. O profeta era aquilo. Ele recebia de Deus e transmitia para a humanidade, para os homens. Profeta, essa era a função de profeta, receber de Deus e transmitir. Então, tá tudo aqui escrito, né? E Pedro diz aqui, ó, mesmo que eu vi Jesus transfigurado, nós vimos, nós cremos nele, porque eu andei com ele, eu fiz foi ver ele transfigurado, é como se ele dissesse, eu andei com ele, eu comi com ele, eu vi ele vivo, eu vi ele morto e vi ressuscitado, e vimos, e ele mesmo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, disse assim, ó, é necessário que o Filho do Homem morra e ressuscite no terceiro dia e que tudo que está escrito na lei, nos profetas e no Salmo se cumpra nele. É Pedro dizendo assim, ó, ele diz que tudo que está escrito sobre ele tem que se cumprir. Entendeu, meus amados? Tudo que está cumprido sobre Jesus
Tem que cumprir. No começo, no dia que Jesus morreu, os discípulos não entenderam. Pedro pegou a faca, cortou a orelha do homem e Jesus mandou ele guardar a faca. Pedro, guarda que é necessário. É necessário que eu morra e ressuscite no terceiro dia, Pedro. É necessário que eu vou. E aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Enfim, meu irmão, a palavra de hoje é sobre a palavra de hoje é sobre a palavra. Temos que examinar o que está escrito na profecia que não é inspirada por homem, mas é pelo Espírito de Deus. Os homens santos falaram movidos pelo Espírito de Deus. Falaram e escreveram movidos pelo Espírito de Deus. E Pedro está dizendo aqui que mesmo que eu andei com Jesus e vi, nós faz muito bem se nós atentar no que está escrito. Porque Jesus está presente conosco todo dia espiritualmente. Nós não vemos ele fisicamente, né? Mas nós temos fé e cremos nele, que ele viveu. E Pedro, discípulo dele, está falando que mesmo que nós vimos, mas vocês fazem muito bem se prestar atenção em tudo que está escrito pelos santos profetas, viu, meu irmão? Não é só o Novo Testamento, não, é toda a Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, desde Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. Amém? Que Deus abençoe você e façamos muito bem em examinar o que está escrito nessas escrituras, e a própria escritura vai nos ensinar de que maneira nós devemos orar, como nós devemos se prostrar perante Deus. Assim como Daniel, depois que entendeu, ele foi orar, inclinou o coração e Deus ouviu a oração, porque um coração quebrantado, Salmo 51:17, a um coração contrito e quebrantado, Deus jamais despreza. Que Deus abençoe seu dia e toda a sua família em nome de Jesus.